Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e hoje eu vou te explicar o funcionamento de todos esses gráficos aqui: pizza, rosca, cascata, funil, dispersão, superfície, bolhas, mapa e ação, beleza? O meu foco vai ser não apenas apresentar esses gráficos para vocês, inclusive alguns gráficos que são menos utilizados, né? Como cascata, funil, dispersão, superfície, ação, tá? Não apenas apresentar para vocês, mas mostrar em que situações usar cada um. A aula de hoje é a continuação de uma outra aula em que eu expliquei esses gráficos aqui. Então, se você não assistiu essa primeira aula, o que eu sugiro você fazer? Assiste agora essa aula em que eu explico essa segunda parte. Não depende em nada da primeira parte, beleza? E aí depois você vai e assiste a aula que eu explico todos esses gráficos aqui. Tem alguns gráficos que são mais clássicos, como linha, coluna, barra, né? Mas que eu mostro para vocês exatamente quando, né, usar cada um. Além de gráficos como mapa de árvore, explosão solar, radar, Pareto, Instagrama, né? Que são muito pouco utilizados, beleza? Vou deixar o link para a primeira aula aqui embaixo, mas fica aí, porque antes de você assistir a primeira, assiste essa aula aqui, que eu vou te explicar tudo sobre esses gráficos do Excel. E esse arquivo que eu vou usar para te ensinar esses gráficos está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode clicar no link, baixar o arquivo e praticar, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar, vamos direto ao ponto. E eu vou começar hoje com os gráficos de pizza e rosca, tá? Você provavelmente, se você já mexeu alguma coisa de gráfico no Excel, já ouviu falar do gráfico de pizza ou de rosca, tá? A ideia, gente, é representar informações, né, que sejam partes de um total. Então, por exemplo, você tem um mercado, né? E a ideia é que você tenha um valor de venda para o hortifruti, para a padaria, para a higiene pessoal, limpeza, açougue e cereais, ou seja, um valor de venda de cada seção daquele mercado. Esses valores são partes de um total, ou seja, essas aqui são as vendas de cada categoria, são as partes. E qual o total é esse? O total é a venda total do mercado, tá? Como que eu faço então para criar esse gráfico? Só selecionar todos os valores que eu quero e vou selecionar o gráfico de pizza. Lembrando, tá? Aqui na guia inserir, eu tenho essa seção gráficos aqui, em que eu tenho todos os gráficos, tá bom? O que eu fiz foi simplesmente, vou até voltar para você ver de novo, ó, selecionar os valores que eu quero representar em algum gráfico, ir na guia inserir e dentro da guia inserir, selecionar dentre essas opções o gráfico que eu quero usar para representar essas informações. No caso, eu selecionei o gráfico de pizza, tá? E tá lá. Repara, eu tenho aqui um gráfico, tá? Que tem o faturamento de cada uma dessas categorias. E essa pizza toda é o quê? É o faturamento do mercado como um todo. Então, olha só, essa fatia aqui maior é o faturamento do hortifruti, tá? Na verdade, tem uma maior que o hortifruti, que é essa cinza aqui de higiene pessoal, tá vendo? Se eu colocar o cursor em cima, eu consigo ver qual é o valor de cada um, tá? Então, sempre que eu quero representar partes de um total, eu posso usar o gráfico de pizza, tá? E aqui eu estou representando os valores, ó. Repara que quando eu coloco o cursor em cima, o que aparece ali é o valor. Eu vendi 6.638 em hortifruti. Essa é a ideia aqui. Imagina que eu quisesse o contrário. Eu quero não apenas o valor, né? Eu não quero o valor de venda. Eu quero percentualmente quanto que eu vendi. Então eu teria que criar um gráfico não com os valores de venda, né? Com esses valores em dinheiro aqui, monetários, sim com as porcentagens. E aí eu consigo descobrir qual é a porcentagem de faturamento para cada uma dessas categorias. Olha lá. Eu tenho um gráfico que, via de regra, ele é igual, tá? Porque as fatias têm os mesmos tamanhos, porque no final eu estou representando apenas a porcentagem. Olha lá, a porcentagem de faturamento aqui é 21%, tá? O tamanho da fatia é o mesmo que do gráfico do lado. Aqui também, ó, é 15% e assim por diante. Só que eu não preciso criar um outro gráfico para mostrar a porcentagem. Eu posso mostrar valor, porcentagem, tudo em um único gráfico. Olha só. Vou até apagar esse segundo gráfico que eu criei, porque eu não preciso dele. E olha o que eu vou fazer. Eu vou adicionar o que a gente chama de rótulo de dados. Olha lá. Cliquei no gráfico, né? No sinalzinho de mais. Rótulo de dados. Pronto. O rótulo de dados está mostrando quais números, quais valores cada fatia representa, tá? E nesse caso está mostrando o faturamento.
E se eu quisesse que aparecesse, ao invés do faturamento, a porcentagem, né? Ou seja, quantos por cento a higiene pessoal representa dentre as vendas de todas as categorias do mercado? É só clicar com o botão direito no rótulo de dados, formatar rótulo de dados, e lá eu vou ter algumas opções para marcar. Se eu marcar essa opção aqui, ó, porcentagem, olha o que aparece no meu gráfico, ó, para cada fatia, as porcentagens que representam cada fatia. Tá vendo? Então, olha só, no final, eu não preciso passar para o gráfico esses valores aqui de porcentagem. Tá vendo? Ó? Eu não preciso passar isso para o gráfico. Inclusive, eu posso até fazer isso. Ó. Vou excluir. Por que eu não preciso disso? Porque a partir do valor faturado, né, do valor em monetário, valor numérico, eu consigo calcular a porcentagem. Melhor, o gráfico já calcula para mim. Tá? Se quiser deixar mais bonito ainda, ó, vou formatar a rótulo de novo, vou tirar valor e vou botar nome da categoria. Tá? Agora está aparecendo dentro de cada fatia, vou aumentar até um pouquinho o tamanho para facilitar a visualização. Olha lá, ó. Está aparecendo dentro de cada fatia qual que é o nome da categoria, tá? E a porcentagem de vendas que cada uma representa. E aí, gente, se eu já tenho escrito dentro da fatia cinza que ela representa higiene pessoal, eu não preciso da legenda, ó, que bota higiene pessoal do lado da cor cinza, tá? Eu posso simplesmente tirar a legenda. Posso tirar o título e olha lá, eu tenho um gráfico de pizza bem mais limpo, tá? Se você colocar uma corzinha, então, fica melhor ainda, ó. Vou botar uma cor vermelha, vou botar esse fundo preto, tá? E vou até tirar isso daqui. Olha como fica bem mais interessante o nosso gráfico, tá bom? Enfim, o objetivo dessa aula não é mostrar dica de design nem nada, mas é só para mostrar para vocês quais são os gráficos do Excel e quando aplicar cada um. Mas não custa nada dar umas dicas rápidas de design, não é mesmo? Bom, também tem um gráfico de rosca. E, gente, qual é a diferença do gráfico de rosca para o gráfico de pizza? Puramente estético. Ah, ó, selecionei os valores, vou selecionar, tem dentro da parte de pizza, beleza? Tem rosca, tá? O meu grande amigo Alon, aqui da hashtag, fala que o gráfico de rosca é como se fosse só a borda da pizza, né? E realmente, a ideia é a mesma. As fatias, digamos assim, têm os mesmos tamanhos, só que só está mostrando a bordinha mesmo, tá? E eu consigo fazer no gráfico de rosca tudo igual ao gráfico de pizza, beleza? É só questão de como você prefere apresentar os gráficos, tá? Gente, então, sempre que você quiser representar parte de um total, você usa o gráfico de pizza ou de rosca, tá bom? Deixa eu passar para a próxima planilha em que eu explico os gráficos de cascata e funil. Pessoal, o gráfico de cascata que eu vou mostrar agora, ele foi adicionado na versão 2016 do Excel, ou seja, versões 2016 para frente tem o gráfico de cascata. Já o gráfico de funil foi adicionado a partir da versão 2019, tá bom? Então, se você tem versão 2019 ou mais recente, tem também o gráfico de funil. Gente, a ideia do gráfico de cascata é mostrar a evolução dos valores, tá? Com foco em crescimento e decrescimento. E por que eu reforço essa parte aqui, ó? Foco em crescimento e decrescimento. Porque se eu quiser apenas mostrar a evolução, o gráfico de linha, teoricamente, ele é a melhor opção, tá? Mas, nesse caso aqui, é diferente. Porque eu tenho, na verdade, né, pequenas parcelas que eu vou querer ir somando, que eu vou querer ir acrescentando a cada período. Por exemplo, eu tenho em 2020, né, digamos que eu fechei 2020 com esse valor de vendas aqui, 30 mil. No primeiro trimestre de 21, eu vendi mais 16, quase 17, né? No segundo trimestre, eu vendi mais 21. No terceiro, eu vendi mais 15. Então, a ideia é sempre de você ir colocando um tijolinho a mais, né? Então, eu comecei com 30 mil, depois vendi mais 17, mais 21, mais 15 e assim por diante. Olha o resultado que a gente tem quando a gente coloca o gráfico de cascata, tá? Ó, tá nessa seção aqui, tá? Gráficos, tem esse símbolozinho aqui, beleza? E dentro dele eu tenho o gráfico de cascata. Olha que legal a ideia desse gráfico, gente. Ele vai colocando degraus mesmo, tijolinho a cada tijolinho. Então eu tenho aqui como que eu finalizei o ano de 2020, que foi com 30 mil, tá? E perceba que a venda do primeiro trimestre de 21, aparece o bloco aqui, que representa quase 17 mil, né? 16.960, mas ele está começando da onde terminou a venda
do período anterior. Da mesma forma, a venda do segundo trimestre, né, começa a partir de onde terminou a venda do primeiro. A venda do terceiro começa de onde terminou a venda do segundo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas informações. Eu tenho não apenas, né, o tamanho da coluna, o tamanho do bloco que representa se eu vendi mais ou menos, ó. Então, aqui está um pouquinho menor, significa que eu vendi menos. Aqui está bem maior, significa que eu vendi mais, tá? E eu também tenho uma noção de acumulado, porque olha só, se eu olhar aqui para o canto direito, tá? Para o eixo esquerdo, quer dizer, perdão, o que eu tenho? Eu tenho o acumulado. Então, olha só, eu tinha 30 mil. No primeiro trimestre de 21, eu vendi quase 17. Então, o meu acumulado é praticamente de 47 mil, um pouquinho menos que isso. Se você olhar ali no canto, ó, se você for aqui no canto, essa caixa aqui, ela vai bater no valor que é 47 do eixo, tá? Agora, somando mais o valor do segundo trimestre, 47 com 21, vai dar ali o quê? 68, né? 608,486. Então, se você chegar aqui no canto, ó, você vai ver que está um pouco acima de 60, né? Então, é 68, tá? Então, ele passa duas análises ao mesmo tempo para a gente. Aonde eu vendi, quando eu vendi mais e menos e como que está o meu valor acumulado, tá bom? O legal do gráfico de cascata, além disso tudo que eu já falei, que eu acho já bem legal, bem mais prático, né? Ele também representa valores negativos. Então, imagina que aqui no terceiro trimestre de 21, né? Imagina que aqui não fosse venda, fosse, por exemplo, o lucro da empresa, tá? Porque venda não tem um valor negativo, mas no lucro eu posso ter valor negativo, não é mesmo? Então, eu posso chegar aqui e colocar um valor negativo de 20 mil. Olha o que acontece. Não apenas o valor negativo, ele tem uma cor diferente, ó, tá? Tem até a legenda para ele, que é a laranja, mas ele também faz um movimento contrário. Como assim? Se quando cresce, né, ela vem de onde parou o período anterior e sobe, olha lá, ó, tá subindo, tá subindo. Aqui o que ele está fazendo? Ele está partindo do período anterior, tá? Ou seja, está começando aqui, certo? E aí ele vai cair, ó. Ó. E o que acontece no período seguinte? O período seguinte cresceu. Então, ó, ele começa daqui e cresce, tá? Então, gente, o gráfico de cascata, ele é excelente por conta disso. É um gráfico que você consegue fazer tanta análise ao mesmo tempo, né? Que fica tudo em um único gráfico. E é impressionante, tá bom? Usem o gráfico de cascata se vocês têm versão a partir de 2016. Vale muito a pena, tá? E se você quiser representar afunilamento de valores, vocês podem usar o gráfico de funil. Por exemplo, imagina que eu estou pedindo para uma quantidade de clientes minha, né, responder uma pesquisa, tá? E aí, eu fiz um primeiro aviso, mandei um primeiro e-mail pedindo, gente, responde a pesquisa, tá? E ainda faltava 100 mil pessoas responder a pesquisa. Depois eu mandei um outro aviso, e aí faltavam 77 mil pessoas responder a pesquisa. E vem aí mais um aviso, faltam 52, mais um, faltam 36. Percebam, são os valores que vão afunilando, tá? E aí eu posso representar isso, ó, por um gráfico de funil. Ele está ali perto do gráfico de cascata, ó, tá embaixo de cascata, funil, tá? Olha como é que fica interessante, né? Ele realmente botar aqui de novo, pronto. Ele realmente desenha um funil, né? Sendo que o tamanho de cada barra é o valor para cada período. Então, após o primeiro aviso, 100 mil. Segundo aviso, 77, 52, 36. Vai diminuindo. Vai, ó, afunilando. Beleza, gente? O gráfico de funil disponível a partir da versão 2019 é excelente também para quando você quer representar isso. Algumas pessoas têm receio de usar o gráfico de funil. Olha só, porque eles pensam, caramba, gráfico de funil só serve para representar coisa ruim, entendeu? Porque sempre que você tem valor diminuindo, geralmente é coisa ruim, né? Uma queda das vendas, uma queda do lucro, uma queda de pessoas contratadas, né? Mas tem casos em que a queda, né, pode ser uma coisa boa. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, tá faltando cada vez menos gente responder a pesquisa, tá? Então não tenham medo de usar o gráfico de funil, principalmente se vocês querem passar a ideia de que tem uma quantidade de tarefas sendo executada, tá? Bom, deixa eu mostrar agora os gráficos dispersão, superfície e bolhas. Gente,
O gráfico de dispersão, ele serve para mostrar valores cartesianos, tá? Lembra valor cartesiano, tipo aquele que você estudou no colégio, né? Olha lá, ó, vou inserir um gráfico de dispersão e você logo vai lembrar das suas aulas de matemática. O que eu estou representando aqui? Eu estou representando, né, uma função, né? Tipo essa função aqui, y igual a x ao quadrado mais 1. Não precisa saber nada de matemática. Eu só coloquei os valores dessa função, tá? E quando eu coloquei no gráfico de dispersão, ele representou direitinho o desenho daquela função, tá bom? É menos utilizado, né? Eu vou até colocar aqui aquele que bota uma linha que fica visível. Isso daqui é menos utilizado, sendo sincero com vocês, até por isso eu não vou perder muito tempo com ele. Mas é interessante quando você tem valores cartesianos, ou seja, quando você quer desenhar pontos, marcar pontos, né, em um eixo x e um eixo y, tá? Então olha lá, o primeiro ponto é menos 5,26. Então tá aqui o ponto menos 5, que é esse, tá? Para o eixo x, menos 5. E está no ponto do eixo y, que é 26, ó, ali, ó, um pouquinho acima do 25, tá? Então essa é a ideia de representar em valores cartesianos, de fazer isso com gráfico de dispersão. Mas sendo sincero com vocês, se vocês forem representar valores, né, cartesianos em gráficos no Excel, eu imagino que vocês vão encontrar, né, situações como essa aqui, tá? E aí vocês não vão usar o gráfico de dispersão. Vocês vão usar o gráfico de bolha. Olha a situação. Imagina que você tem uma empresa, tá? E você está procurando qual é a quantidade certa de vendedores em uma loja com relação ao investimento em marketing. E aí você vai fazendo diversos testes. Olha só, se eu tiver 10 pessoas na loja e investir 10 mil em marketing, qual vai ser o meu lucro? Se eu tiver 10 pessoas na loja e investir 20 mil em marketing, qual vai ser o meu lucro? E assim por diante. Se eu tiver 20 pessoas na loja e 20 mil investido em marketing, qual vai ser o meu lucro? Tá? Se você quiser analisar isso, você pode selecionar todos os gráficos e inserir o gráfico de bolhas. Tá? O gráfico de bolhas, pessoal, é um gráfico excelente para você fazer análises. Por quê? Imagina que você queira encontrar a melhor proporção, né, entre vendedores e investimento em marketing, tá? Só que você sabe que quanto mais investimento em marketing, é mais dinheiro que você está gastando. E quanto mais vendedores, é mais dinheiro que você está gastando, porque tem que pagar o salário dessa galera. Então, o que você está procurando são os valores mais próximos de zero para os dois eixos, tá? Para os dois eixos, os valores mais próximos de zero, beleza? Então, o que você pensa? Cara, eu vou pegar o valor mais próximo de zero para o eixo x e y que tenha a maior bolha. Por quê? O tamanho da bolha representa o lucro, tá? Então, olha lá, eu tenho essa bolha aqui que é gigante, tá? Essa bolha aqui, ó, que ela é bem grande. Eu também tenho essa bolha aqui e essa bolha aqui. Essas três bolhas são praticamente do mesmo tamanho. Só que repara uma coisa, dessas três bolhas, quais são as que precisa de menos investimento, qual é, né, a que precisa de menos investimento em marketing e menos gastos com pessoal? É essa aqui. Por quê? Porque é ela que tem os valores mais próximos do eixo zero, ou seja, é o valor que está com apenas, né, o valor que está mais próximo de zero aqui no eixo x e mais próximo de zero no eixo y. Beleza, gente? Então a ideia do gráfico de bolhas é essa, é você ter, né, análises em três eixos, tá? Você conseguir tirar essa conclusão em três eixos. Como assim eixo, né? Três informações: quantidade de vendedores, investimento em marketing e lucro, tá bom? É o tipo de análise que a gente usa e é clássico de usar o gráfico de bolhas, tá? Eu também vou mostrar para vocês um outro gráfico, tá? Uma outra forma de fazer isso aqui, certo? Perceba, isso daqui tá bem visual, não é? Tem um outro gráfico que serve para a mesma finalidade, mas eu não gosto muito, tá? Talvez você goste, mas enfim. É o gráfico de superfície. Cadê o gráfico de superfície? Ele está aqui, tá? Pessoal, o gráfico de superfície, ele também trabalha em três eixos, né? Três informações. Então, eu tenho vendedor, investimento e lucro. Só que ele passa em uma noção de superfície, tá?
Assim, eu não gosto desse tipo de gráfico porque a primeira coisa que as pessoas olham, né, que as pessoas pensam quando olham esse gráfico é tipo, é muito complicado, entendeu? As pessoas estão menos familiarizadas a trabalhar com essa imagem aqui do que com uma imagem de bolhas, tá? Bolhas é um negócio mais visível, né? Você vê qual a bolha que está maior, qual a bolha que está menor, né? É bem visual. Enquanto que aqui não é muito agradável, tá? Mas se você reparar, tem 3 eixos, tá? Então deixa eu te mostrar. Aqui eu tenho um eixo com a quantidade de vendedores. Aqui eu tenho um eixo com o lucro. E aqui por trás, mais ou menos assim inclinado, né? Eu tenho o eixo com a quantidade de valor investido em marketing, tá bom? Então, digamos que quanto mais para cima, né? Quanto mais altos esses picos aqui dos desenhos das áreas, da superfície, ó, esse pico, esse pico, esse pico, quanto mais altos esses picos, tá? Maiores são os valores de lucro, tá bom? Você consegue até chegar na mesma conclusão do que com gráfico de bolhas com esse gráfico, só que você vai demorar mais tempo, é uma coisa que as pessoas já vão ter ali um certo distanciamento do seu gráfico. Então, gente, eu estou mostrando para vocês porque o meu objetivo é mostrar todos os gráficos do Excel, tá? Mas eu sou bem sincero com vocês quando eu falo que para usar esse gráfico aqui, é melhor usar o gráfico de bolhas, tá? E da mesma forma, eu sou bem sincero quando eu digo que vocês dificilmente vão usar o gráfico cartesiano. Se precisar usar, beleza, tá? Mas vocês devem usar mesmo mais o gráfico de bolhas. Ele é intuitivo, ele é funcional e ele se encaixa em diversas análises que você pode fazer, como nesse caso do investimento em marketing e em contratação de pessoal. Tá bom, gente? Próximo exemplo é um gráfico de mapas. O gráfico de mapas é excelente. Ele está disponível a partir da versão 2019 do Excel. E ele serve para você pegar essas informações aqui e localizar elas em mapas de verdade. Então, olha só, eu tenho aqui para cada UF, para cada estado aqui do Brasil, tá? Eu tenho vendas. Então, o que ele faz? Quando eu adicionar o gráfico, tá? Ele já vai olhar esses valores aqui e vai associar com os estados do Brasil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar o mapa do Brasil e vai colocar os valores de venda para cada estado. Então, percebe, ó, Minas Gerais eu tive mais venda, então ele vai colorir de uma forma mais forte, né? Rio de Janeiro também, eu tive bastante venda, vai colorir mais forte. Amazonas eu tive menos venda, então ele vai colorir mais fraco. Olha lá, ó. Vou selecionar tudo, inserir, e aí eu vou botar o gráfico de mapa. Ele chama aqui de mapa coroplético, tá? Mas é um gráfico de mapa. Olha lá. Ele demora um tempinho porque ele vai reconhecer quais são aquelas informações, vai reconhecer aquilo como valores dos estados brasileiros e olha lá, vou tirar o título para ficar mais limpo. Olha o que ele colocou. Ele colocou os maiores valores com as cores mais fortes, ó, como eu tinha falado, Minas, tem aqui também, ó, Pará, Rio de Janeiro, são os valores mais altos. Enquanto os valores menores, olha, estão com um azul bem clarinho. Eu vou mudar a cor para laranja para ficar até mais fácil de visualizar, olha lá. São Paulo está com uma venda bem pequenininha, ó, tá bem clarinho, tá? Bahia também, bem clarinho, certo, gente? Então, o gráfico de mapa, ele já faz isso, ele até coloca na legenda, ó, quanto maior o valor, mais forte está a cor, quanto menor, mais clarinha está a cor. E um cuidado quando vocês forem fazer isso, vocês precisam estar conectados na internet para usar. Por quê? Esse processo de buscar o mapa na internet, de associar esses valores aqui com estados do Brasil, ele pega da plataforma de pesquisas da Microsoft, né, que é a Bing, tá? Então, você precisa estar conectado na internet para ele fazer essa pesquisa, tá? Se você, por algum acaso, abrir esse computador, esse Excel, esse mapa em um computador que não esteja conexão à internet, o mapa ele vai ou aparecer e não vai mudar, tá? Ou vai aparecer um aviso lá de que ele está desatualizado ou que não está aparecendo porque está sem conexão, tá bom? Então, se você testou na sua casa em algum momento, né, e apareceu algum aviso, o gráfico não carregou, é porque está sem internet, tá? Ou a conexão está insuficiente. E uma coisa que eu gosto desse gráfico, tá, é que ele realmente identifica quais são os valores, tá? Então, de onde são esses valores aqui? Então, olha aqui, eu peguei aqui vendas, tá? Só que agora eu botei as províncias da Argentina.
Na Argentina, eles não chamam de estado, que nem a gente chama aqui, estado do Rio, estado de São Paulo, né? Lá tem as províncias. Eu coloquei aqui os nomes de algumas províncias e quando eu adicionar um gráfico, o que ele vai fazer? Ele vai identificar, ele até demora um tempinho, né? Ele vai identificar que são províncias da Argentina, tá? E aí, ele já vai colocar o mapa da Argentina e destacar as províncias lá. Olha lá, ó. Percebam, valores maiores, mais escuros e menores, mais claros. Tá bom, gente? E aí vocês podem colocar estados, províncias de diversos países, de qualquer país que ele identifica lá. Só tem que tomar cuidado, porque tem alguns nomes que eles podem aparecer em mais de um país, tá? Então imagina que tem uma província na Argentina que tem o mesmo nome do México, entendeu? Você pode ter esse tipo de problema, mas é muito raro de acontecer. E ele só funciona, né, para identificar países ou estados, tá? Cidades, né? Se eu tivesse colocado cidade do Rio de Janeiro, cidade de Niterói, não, ele não ia achar, tá? Ele só consegue identificar país e o primeiro nível logo abaixo, que é o estado, tá? Mas eu vou mostrar para vocês também que ele também identifica país, tá? Tenho aqui um exemplo com diversos países. Vou na guia inserir mapas. Olha lá. E aí agora ele vai desenhar, claro, né, o mapa mundi, tá bom? Por quê? Porque eu estou passando os valores de países, certo? Olha lá, ó. Vou até colocar de uma outra forma aqui, ó, para ficar mais visual. Olha como fica bonito esse gráfico, né, gente? Olha lá. E eu tenho também, ó, os valores mais escuros, que é onde estão os maiores valores, tá? E os valores mais clarinhos, aonde estão os menores. Gráfico de mapa, pessoal, é um gráfico que é excelente para passar aquela impressão de profissionalismo nas planilhas que vocês fazem, né? Se você abre uma planilha e tem essa informação aqui, esse mapa desse jeito, as pessoas não vão nem pensar que é Excel, beleza? Para finalizar, gráfico de ação, tá? Sabe ação? Essas que são negociadas na bolsa, né? Eu não vou nem perder muito tempo aqui porque é uma coisa mais específica, mas eu tenho que mostrar para vocês que existe esse gráfico no Excel. Quando você tem ações na bolsa, a gente tem 4 características, né? 4 valores para ação em um dia. Tem o valor de abertura, ou seja, qual o preço que a ação valia no começo, né? No começo do pregão, tá? Qual foi o máximo que atingiu naquele dia? Qual foi o mínimo que atingiu no dia? E qual foi o preço de fechamento, tá bom? Então eu tenho essas 4 informações para cada dia. O que eu fiz? Eu vou selecionar esses valores e vou adicionar um gráfico de ações, tá? Cadê? Gráfico de ações, ó. Olha lá. Tem alguns gráficos diferentes aqui, alguns representam umas informações, né? Representa volume vendido e tudo mais, mas o mais usado é esse aqui, ó, que tem abertura, alta, baixa, fechamento. Olha lá. Como eu tenho valores aqui muito altos, eu vou ter que fazer o quê? Formatar o eixo, tá? Vou botar um valor mínimo de 60, porque o mínimo aqui tá 0, entendeu? E tá esse espaço vazio todo aqui. Se eu colocar 60, ó, o gráfico fica bem mais fácil de visualizar. E o que eu tenho aqui? Percebam que tem 2 tipos de candle, né? Ele chama esse desenho aqui de candle, tá? Ou seja, é um valor que representa a mínima, a máxima, a abertura e o fechamento. Vou pegar um candle aqui de um dia qualquer, ó. Vou pegar esse candle aqui. O que a gente tem representado? Aqui é o valor mínimo que atingiu no dia, tá? Aqui é o valor máximo que atingiu no dia. E aí, vocês têm os candles de subida e de descida. O candle de subida, ele é representado vazio, tá? E o candle de descida, ele é representado preenchido, né? Colorido. Então, percebam, se aqui está vazio, significa que embaixo, né, foi a abertura e em cima foi fechamento. Por que eu sei que embaixo foi abertura e em cima foi fechamento? Porque ele está vazio, então significa que subiu ao longo daquele dia. Abriu em um patamar e fechou em um patamar acima. Agora, olha esse aqui, tá? Tem um preço de abertura que está em cima e o fechamento está embaixo. Por quê? Porque ele está coloridinho. Eu sei que o preço da ação fechou menor do que começou o dia. E eu também tenho aqui os valores de máximo e mínimo, tá? Eu não quero entrar em detalhes técnicos sobre análise de ação. Eu só queria mostrar para vocês o básico, né? Que é do tipo, se vocês se depararem com um gráfico de ação no Excel, vocês sabem entender o que significa cada um desses candles e vocês sabem como criar um gráfico de ação também no Excel. Beleza, gente? Olha, na aula de hoje a gente passou por muitos gráficos que são muito utilizados,
tá? Como rosca e pizza. Tem alguns gráficos que eles têm muito potencial de ser utilizado, tipo cascata e funil. E tem também gráficos que a gente deve usar menos, como dispersão, como também o gráfico de ação, beleza? Vocês devem se deparar menos com esses gráficos no dia a dia. Mas o meu objetivo era mostrar para vocês todos os gráficos do Excel e quando utilizar cada um, beleza? Gente, se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, tá? E me avisa, escreve aqui embaixo o seguinte, se vocês vão assistir a primeira aula, tá? Bota assim, vou assistir a primeira aula, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando desse conteúdo de gráfico, vocês assistiram essa aula toda e vão assistir a aula anterior, e aí eu vou continuar produzindo mais conteúdo sobre gráficos aqui no YouTube para vocês, beleza? Não esquece de deixar o like e a gente se vê na próxima, gente. Um abraço.